Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para continuar aqui a nossa meditação. É muito bom ter a sua companhia. Saber que você toma esse vídeo e o leva a outras pessoas, me ajudando a pregar o Evangelho, enche meu coração de alegria. Continue assim fazendo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje, lição 4, Testemunhas de Jesus como o Messias. O verso para a nossa meditação se encontra em João 3, versículo 3, que nos diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No Evangelho de João, nós vemos de maneira muito clara as evidências de que, de fato, Cristo, ou Jesus, era o que dizia ser, o Messias esperado há séculos pelo povo de Israel. Ele faz afirmações assim categóricas, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz lá em João capítulo 6, versículo 47, em verdade lhe digo, quem crê em mim tenha a vida eterna. E João ele afirma que os sinais foram realizados por Cristo para que nós pudéssemos crer e, crendo no seu nome, tivéssemos a vida eterna. Bom, essas expressões, essas frases, essas informações, elas seriam jogadas ao vento se elas não fossem acompanhadas do devido testemunho. Aí João traz alguns testemunhos. Os testemunhos dos próprios atos milagrosos de Cristo, que ele chama de sinais, e testemunhos de pessoas que demonstraram a sua crença de que de fato Jesus era o que dizia ser o Messias tão aguardado. Bom, você se lembra dos fatos acerca dos milagres de Cristo, né? Por exemplo, ele transformou água em vinho, alimentou milhares de pessoas com alguns pães somente, curou o filho de um oficial, curou o paralítico lá no tanque de Betesda. Você lembra dessa história? Esse homem estava lá, anos, décadas, tentando uma cura, mas sempre frustrado, nunca conseguiu. Jesus foi lá e imediatamente o curou. Você se lembra da cura da visão ao cego de nascença? Ele cuspiu no chão, fez lodo com a sua saliva, aplicou nos olhos do indivíduo e pediu para que ele se lavasse no tanque Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. E uma das mais fortes evidências de quem é Jesus é a ressurreição de Lázaro. Então esses fatos, esses sinais, esses milagres não podem ser feitos por qualquer pessoa, somente por aquele que realmente teria o poder divino nas mãos. Lázaro, por exemplo, 4 dias já estava morto e seu corpo já tinha entrado em decomposição. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Aquele que estava morto saiu envolto em panos. Então, nós vamos ver claramente os sinais apontam para a origem divina de Cristo, né? Mas o estudo dessa semana começa com o poderoso testemunho de João Batista. Como vimos, não somente os atos de Cristo, mas também pessoas que deram o seu testemunho, como André, Simão, Pedro, Filipe, Natanael, e uma testemunha inesperada que foi Nicodemos, um dos membros do Sinédrio. Esse também deu testemunho de quem era Jesus. O próprio Deus, né? João aqui traz como testemunha para demonstrar que Jesus de fato era o Messias, o próprio Pai, né? E ele também traz as Escrituras, a palavra de Deus. A Bíblia daquela época demonstrava que de fato Jesus era o Messias. Então, os atos de Jesus, os milagres, sinais, pessoas de variadas cultura, de variadas posições sociais, governantes, pessoas comuns, gentios, judeus, ricos, pobres, homens e mulheres, deram testemunho de que Jesus de fato era o Messias. O próprio Pai deu esse testemunho, as Escrituras, ou seja, todos dão evidência da identidade de Cristo, que dá autoridade para que ele possa dizer: quem crê em mim tem a vida eterna.
lá em João 17, verso 3, quando ele faz aquela famosíssima oração sacerdotal, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então perceba que de fato Jesus tem autoridade para dizer tal coisa, porque ele de fato é o Messias aguardado. Então eu quero dizer para você que Jesus, a quem você louva lá na igreja, quando você canta seus louvores, a quem você ora, a quem você exalta, a quem você prega, esse Jesus, ele tem todo o poder na mão. Se você crê no seu nome, como diz João, se lhe dará o poder de ser feito filho de Deus. Você também terá a vida eterna, né? Porque ele é o que é. Ele é o Deus encarnado. Ele veio esse mundo para mostrar ao mundo o grande amor do Pai, mas também para nos substituir na punição e nos dar a esperança de um dia vivermos eternamente. Esse é o Jesus que nós adoramos, esse é o Jesus que você prega. Continue assim, ao lado dele, contemplando-o cada dia, principalmente aqueles momentos finais da sua história terrena, e você vai ser transformado por essa contemplação. Não se esqueça, o segredo da vida cristã é focar somente em Cristo. Não olhe para os lados, como Pedro fez naquele dia que ele andou sobre as águas. Olhou para as ondas, olhou para o vento, perdeu o foco de Jesus, começou a afundar. Quando você olha para o ser humano, quando você olha para o ancião da igreja, quando você olha para o pastor da igreja, quando você olha para os irmãos da igreja, você vai afundar, certamente. Mas olhe para Cristo, tira os olhos dessas pessoas e olhe para Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a nossa propiciação, é o sangue dele derramado que nos dá a chance da vida eterna. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É assim que a Bíblia diz. Ore comigo. Querido Pai, muito obrigado por esse privilégio de estudar a Tua Palavra e mais uma vez fortalecer a nossa fé e a nossa crença de que Cristo é tudo que nós precisamos ter na vida. Nos ajude a concentrar o nosso olhar, o foco espiritual em Cristo. Acima de tudo, em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Tenha aí um feliz sábado.